E aí, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula. Hoje a gente vai tratar de coordenação. Assim como no tema de subordinação, a gente vai precisar decorar, aprender as conjunções coordenadas, beleza? Então vamos lá aos exemplos. Vou pegar aqui a minha mesa para a gente analisar algumas coisas aqui. Período composto por coordenação. No período composto por coordenação, a gente tem as orações coordenadas sindéticas e assindéticas. Pelo nome, vocês já vão conseguir diferenciar aqui essas nomenclaturas, beleza? Então, a gente tem aqui as orações coordenadas sindéticas. Quando vocês escutarem, lerem isso aqui, escutarem isso ou lerem isso aqui, orações coordenadas sindéticas, vocês vão decorar que são o quê? Com conjunção, beleza? Com conjunção. E as coordenadas assindéticas, a gente tem aqui esse A, né, com prefixo aqui indicando a negação, vocês vão colocar sem conjunção. Essas daqui, em conjunção. As orações coordenadas assindéticas, elas serão o quê? Justapostas e separadas por vírgula, tudo bem? Enquanto ao passo que nas orações coordenadas sindéticas, a gente vai ter a presença de um síndeto. Esse síndeto, essa é a mesma coisa ali de conjunção, tudo bem? As orações coordenadas assindéticas, vamos ler aqui a teoria. As orações coordenadas assindéticas são caracterizadas por um período composto justaposto, tá vendo? Acabei de falar. Justaposto, ou seja, não são ligadas através de nenhum conectivo. E aqui a gente tem os exemplos. Ó, chegamos à praia, nadamos, jogamos, comemos. Então, observe que aqui ó, a gente vai ter as orações ligadas por vírgulas. Beleza? Ligadas, não, separadas, melhor dizendo, por vírgula. As orações estão aqui apresentadas de maneira justaposta e a gente tem aqui essa separação por meio de vírgula. Pegou a chave, vírgula. Abriu a porta, vírgula. Suspirou fundo. Nota aqui uma sequência. Não tem conjunção, por isso ali a assindética, certo? E aí você tem a presença da vírgula. Não tem vontade de comer, estudar, sair. Orações coordenadas assindéticas. Lembre-se sempre da falta do conectivo. Agora a gente passa para a parte importante do tema, mais importante, vamos dizer assim, né? Do tema coordenação, que são as orações coordenadas sindéticas. Enquanto lá na assindética a gente não tem conjunção, aqui na sindética a gente vai ter o síndeto, a gente vai ter as nossas conjunções. As orações coordenadas sindéticas, elas podem ser aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Muito cuidado, porque algumas bancas, elas cobram aqui de uma forma que você, sabendo a nomenclatura das orações coordenadas sindéticas, você já consegue eliminar ali duas ou três assertivas na questão. Por quê? Ela pode colocar o seguinte, dá uma oração, e aí dentro das alternativas ela coloca oração subordinada, substantiva, aditiva. E aí você não vai, pelo nome ali, você já vai notar que algo não vai estar correto, né? Então, algumas bancas, elas misturam ali a nomenclatura das subordinadas com as coordenadas para tentar confundir, beleza? E aí você vai decorar isso aqui da seguinte forma. Você vai escrever isso aqui, ó. Sabe quando você tá com nojinho de alguma coisa, você fala o quê? Não fala isso aqui? Cara. Pode colocar esses três As aqui, beleza? E aí você vê aqui, ó, explicativa, conclusiva, você tem alternativa, adversativa e aditiva. Aqui é o bizu da das orações coordenadas sindéticas. Explicativa, conclusiva, alternativa, adversativa e aditiva. Beleza? E aí, a gente precisa, assim como a gente decorou lá
a gente precisou, né, aprender a decorar as conjunções, vocês também vão precisar decorar as conjunções coordenativas, beleza? Principais conjunções aqui quando se trata de adição. A gente tem aqui, começando com as orações coordenadas sindéticas aditivas, principais conjunções e, nem. Esse nem ele vai significar e, não, por isso que é como se a conjunção e ali também estivesse presente. Mas também, olha só, a ideia de soma, mais ainda, como também, tanto quanto, e aqui a gente tem os exemplos. Tanto leciona quanto atua na área. Percebam que quando eu falo tanto faz alguma coisa quanto faz outra, né? Nesse caso aqui atuar, tanto leciona quanto atua na área, perceba que eu tenho uma soma, eu tenho uma adição. E aí você vai para a oração coordenada sindética por conta do síndeto, e aí você tem aqui conjunção, né? Que vai ser aqui tanto quanto. Viu a conjunção, já sabe que é sindética, lembra? Vocês vão se lembrar do síndeto. E aí você vai analisar o valor semântico dessa conjunção, né, coordenada. Ela vai trazer o quê? Uma ideia de adição. Ricardo não estuda nem trabalha. Ricardo, olha só. Ricardo não estuda e não, ou nem, né, nem trabalha. Então, você tem aqui orações coordenadas. E aí você tem uma ideia de soma. Então, oração coordenada sindética aditiva. Beleza? Cada não estuda, nem trabalha. Corrigir isso aqui. Baixa. Beleza. Ótimo. Orações coordenadas sindéticas adversativas. São orações coordenadas cujos sentidos se opõem. Então, na oração coordenada adversativa, a gente tem uma clássica oposição, né, em sentido. Então, você vai ter uma oração, você vai ter uma oposição, né, fazendo ali uma ideia de contraste. Não gostamos da corrida, contudo, valeu o esforço. Olha só, não gostamos da corrida. Não gostamos da corrida. Certo? Então, alguém aqui correu, não gostou da corrida. Observe o contraponto. Valeu o esforço. Então, você tem um fato ali de não gostar, mas, no final das contas, você vai ter ali uma ideia positiva, né? Então, você vai ter ali algo, vamos dizer assim, algo negativo e um positivo. Ou ao contrário também, algo positivo, no final um negativo, e a gente vai juntar isso aqui com a conjunção que vai trazer ideia de adversidade, oposição, contraste. Por isso que a gente também precisa decorar as nossas conjunções aqui com ideia de oposição à adversidade. Principais e clássicas, né? Mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto. O conhecimento é custoso, todavia, é uma necessidade. Olha só, você tem uma ideia aqui, né? Uma ideia aqui aparentemente negativa, né? Custoso. E aqui você tem uma ideia contrária. É uma necessidade. Então vocês vão ter ali orações coordenadas sindéticas adversativas. Tudo bem? Agora, o que acontece? O aluno ele vai observar isso aqui, por isso que essa conjunção ela está aqui em destaque. O E é sempre aditivo, é aditivo, aditivo. Aí a prova vem e faz isso aqui, ó. Você prega lealdade e age de modo desleal. Opa! Aí você vai marcar adição ou adversidade aqui. Observem as ideias. Se você tem um contraponto, você vai ter, mesmo com essa conjunção E, você vai ter uma ideia de adversidade. E aí você vai ter oração coordenada sindética, presença da conjunção. A adversativa, nesse caso, observem, você prega lealdade. Vamos dizer que isso aqui é algo positivo. Agir de modo desleal. Opa, são ideias contrárias. Contrárias. Então, adversidade, oposição, contrariedade.
Logo, vocês vão perceber que aqui, esse E aqui, ele tem sentido de mas. Você prega lealdade, mas age de modo desleal. Essa oração é coordenada, sindética, adversativa. E aqui, viu a adversativa? Note que a gente tem a presença de uma vírgula aqui, obrigatória, beleza? Então, viu a oração coordenada adversativa? A gente precisa marcar ali com a presença da vírgula. Oração coordenada sindética alternativa. Principais conjunções: ou, né? Ou, ora, quer, seja. Você fala com o diretor ou falo eu. Percebe aqui, ó. Ou uma coisa ou outra. A alternância. Vocês vão perceber que tanto nas orações subordinadas adverbiais quanto nas orações coordenadas sindéticas, a gente precisa decorar conjunções e vocês vão notar que é uma questão de lógica, né? Olha só, alternativa. Ideia de quê? De alternância. E as conjunções que demonstram alternância? Ou, ora, quer, seja. Quer chovesse, né? Quer fizesse sol, tinha de sair. A alternância. Tudo bem? Orações coordenadas sindéticas conclusivas. Conclusivas. Exprime ideia de conclusão. Né? Consequência sempre iniciado pelas conjunções coordenativas conclusivas. Se eu tenho aqui um sempre iniciado por conjunções coordenativas conclusivas, eu preciso ou não decorar quais são, ou aprender, né? Quais são as conjunções aqui conclusivas? Claro que sim. Pois, pós-posto ao verbo. Muito cuidado, porque o aluno acha que esse pois aqui é sempre explicação, né? Sempre explicação, mas não é assim que funciona. Se esse pois ele vem depois do verbo, né? A gente vai ter ali a ideia de conclusão. Você tem outra conjunção, logo, portanto, então, por isso, etc. Observe os exemplos. Vocês são especiais em minha vida, por isso não vivo sem vocês. E aí você tem aqui a nossa conjunção, indicando aqui conclusão. E aí, oração coordenada sindética, porque presença do síndito. Síndito que conjunção. Conjunção. E conclusiva, porque a conjunção traz uma ideia de conclusão. Penso, logo existo. Penso, portanto, existo. Penso, logo existo. Penso, por isso existo. Tem a gente tem ali a presença da conjunção conclusiva. A gente tem ali a oração coordenada. Orações coordenadas sindéticas explicativas. Quais as conjunções, mentor? Principais conjunções. O pois. Agora, esse pois é antes. Ele vai vir antes do verbo. A conjunção anteposta ao verbo. Eu separei uma questão essa. Aí, quando a gente resolver os exercícios, eu vou explicar na questão a diferença desses pois. O porquê, o que, com, por quanto, etc. Que são as principais. Porquê junto, e, por quanto, etc. Vem imediatamente. Só porque a sua presença é indispensável. Eu tenho aqui uma explicação desse pedido e vir imediatamente. Então, nesse caso, a gente tem uma oração coordenada sindética. Por que metou sindética? Presença aqui da conjunção, do síndeto. E explicativa, porque a conjunção vem com a ideia de explicar. A criança devia estar doente, porquanto, pois, porque chorava muito. Oração. Que oração aumentou? Por conta do nosso verbo aqui, ó. Tem uma regrinha para cada verbo, uma oração, uma regra. Porquanto chorava muito. Oração
coordenada. Sindética, presença da conjunção, do síndito. Explicativa, porque traz uma ideia de explicação. Beleza, tranquilidade. E aí, a gente já esgota aqui a parte de orações coordenadas sintéticas. São 5, né? Lembrando do bizu do ECA, a gente tem aqui a explicativa, a conclusiva, a alternativa, a adversativa e a aditiva. Qual é o meu conselho? Decorem as conjunções. As assindéticas são o quê? Aquelas que não apresentam conectivos, conjunções, sínditos, beleza? Elas vêm separadas por vírgulas. Tudo bem? Agora a gente já pode passar para as questões. A gente tentar sedimentar o entendimento. Essa parte é curta mesmo, não tem tanta coisa para falar, não tem tanta teoria para falar sobre coordenação. Né? Leiam e releiam as conjunções e vocês vão aplicar depois esse entendimento na resolução das questões. Vocês podem agora pausar o vídeo, marquem o gabarito de vocês, depois vocês vão observar a minha explicação junto com o gabarito. Observe o fragmento do texto abaixo. Ensinou a amar a vida, ensinou a amar a vida, não desistir de lutar. Então, vamos lá. Ensinou, você tem aqui, ensinou a amar a vida, a não desistir da luta, renascer da derrota, renunciar às palavras e pensamentos negativos. É correto afirmar que o período é composto por coordenação e subordinação? Não. Aqui a gente só tem a presença de orações coordenadas. Olha só, ensinou a amar a vida, é a nossa primeira oração. E vocês percebem que a gente tem aqui ensinou a amar a vida, é como se essa parte aqui, ó, ela aparecesse nas demais. Ensinou a amar a vida, ensinou a não desistir de lutar, ensinou a renascer da derrota, ensinou a renunciar às palavras e pensamentos negativos. Aqui a gente tem apenas orações coordenadas. No período existem apenas orações coordenadas assindéticas. Opa, nosso gabarito, porque a gente tem presença de síndito aqui, de conjunções. Vocês notam a presença de conjunções coordenadas, né, coordenativas aqui depois da vírgula, igual a gente tem aqui, vem imediatamente, porque a sua presença é indispensável. A criança deveria estar doente, porquanto chorava muito. Não. Vocês vão perceber que depois da vírgula, a gente tem o início já de outra oração, sem a presença do síndito, da conjunção. Logo, a gente tem orações coordenadas assintéticas. E aí, a gente já tem aqui o nosso gabarito. Nesse período existe apenas 3 orações. Não. Olha só a regra geral, né, para cada um verbo. A gente vai considerar a regra geral, né? Uma oração. Então aqui, ó, contem os verbos. Desistir, renascer, renunciar, pensamentos. Então, ó, ensinou a amar a vida, não desistir de lutar, renascer da derrota e renunciar às palavras e pensamentos negativos. Então a gente tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4. A gente vai ter aí pelo menos 4 orações. Beleza? Ensinou a amar a vida. Opa, a gente tem aqui também mais um verbo. Ensinou a amar. Se a gente for considerar, né, que essa locução, né, ensinou a amar, a gente vai ter ali subtendida nas outras construções. A gente pode considerar aqui pelo menos 4. Mesmo assim, ó. Ensinou a amar. Seria 1. Desistir. 2. Renascer. 3. Renunciar. Então, quando ele fala que nesse período existem apenas 3 orações, negado. A última oração do período se classifica como coordenada sindética. Muito cuidado, né? Porque você pode cair na pegadinha aqui, ó. Viu esse e já achou que é oração coordenada sindética aditiva. Não é isso que acontece. Renunciar renunciar às palavras e pensamentos negativos. Aqui é uma coisa só, beleza? Renunciar às palavras e pensamentos negativos. Você não tem aqui
duas orações. Você vai ter uma construção indicando aqui que você vai renunciar às palavras e pensamentos negativos. Apenas uma coisa. A oração ensinou a amar a vida se classifica como oração principal. Qual é a característica das orações coordenadas? As orações coordenadas, elas são coordenadas. Então elas não vão ter uma oração principal. Essa parte de oração principal, ela vai estar no assunto de oração que subordinada. Você vai ter a subordinada e você vai ter a principal. Subordinada ali fazendo relação com a principal. Beleza? Tranquilo? Questão 2. Assinale o que for gramaticalmente correto sobre a expressão do texto. A prática é legal, mas é vista com maus olhos por alguns cientistas. Observe isso aqui. A prática é legal. Tentem responder, beleza? Mas é vista com maus olhos. Bom, o que eu falei para vocês, vocês podem destacar isso aqui. Vista com maus olhos por alguns cientistas. Percebam que a prática é legal, você tem algo positivo. Vista com maus olhos, a gente vai interpretar como algo negativo. Vocês notaram o contraste? A primeira com a segunda oração? Sim. E para completar, a gente tem aqui a nossa conjunção mais, que é típica de adversidade. Adversidade. Vamos analisar de baixo para cima, por questões de logística. Há duas orações, sendo a segunda oração subordinada. Para por aqui. A gente não tem subordinadas, a gente tem duas orações coordenadas. Coordenadas. A prática é legal, mas é vista como aos olhos por alguns cientistas. Há duas orações, sendo a primeira coordenada assindética e a segunda uma oração coordenada apositiva. Por isso que eu falei o que para vocês? Oração coordenada apositiva. Vocês vão se lembrar do macete do ECA, não é isso? Esse ECA aqui, nomenclatura das orações coordenadas sindéticas. E esse aqui vem de quê? Explicação, conclusão, alternância, adição, adversidade, né? A positiva está aqui? Não. Essa oração aqui, essa nomenclatura, ela pertence à oração subordinada. Oração subordinada substantiva a positiva. Percebam que um simples bizu de nomenclatura você já conseguiria ali eliminar a alternativa sem nem mesmo saber, sem nem mesmo precisar comparar a alternativa com o enunciado, porque essa nomenclatura aqui ela não existe. Há duas orações, sendo a segunda uma oração coordenada sindética e explicativa. Será que é explicativa isso aqui? Não. A gente tem ali uma ideia de oposição, contraste. Há duas orações, sendo a primeira oração adjetiva. Opa, cuidado, hein? Oração adjetiva, ela é o quê? Uma oração subordinada adjetiva. Ali a gente tem a oração coordenada. E a segunda é uma oração subordinada predicativa. Nada a ver, nada disso. E aí, sobra para a gente a letra A de harmonia. Há duas orações, sendo a segunda oração coordenada sindética. Opa, sindética, por que, mentor? Presença do síndeto, conjunção. Adversativa. Correto. Mais ali trazendo a ideia de adversidade. Beleza? Vinham os ladrões. Vinham. Via a luz acesa e não subiam. Vinham os ladrões, viam a luz acesa e não subiam. O período acima é simples? Simples? Não, ele é composto, né? A gente tem ali várias orações. Oração absoluta? Não. É um período composto por coordenação, contendo duas orações coordenadas assindéticas. É um período composto por três orações coordenadas sindéticas, composto por coordenação, contendo três orações, composto por subordinação e coordenação. E aí, senhoras e senhores, o que vocês marcariam aqui? É um período composto por coordenação, contendo três orações. Olha só,
Eu falei com vocês, na regra geral, um verbo, uma oração, mais um verbo, outra oração, mais um verbo, outra oração. Então a gente tem aqui, ó, viam os ladrões, primeira oração, viam a luz acesa, segunda oração, e não subiam, terceira oração. Então, composto por coordenação, contendo 3 orações. Nosso gabarito aqui, letra D, D de jeans. Observe isso aqui, ó. Essa oração aqui, em relação a essa aqui, a gente teria o quê? Oração coordenada sindética ou assindética? Oração coordenada assindética, certo? Sem conjunção, sem presença ali de conjunção. E a última aqui, a gente teria o quê? Oração coordenada sindética. Sindética por conta do síndito. Beleza. Considere o período composto. A postura errada atrapalha a respiração, enfraquece os músculos e derruba seu nível de energia. É um período composto por coordenação, em que as orações são coordenadas aditivas. É um período composto por coordenação, em que a última oração é coordenada adversativa. Primeira coisa, né? Viu ali a adversativa? Analise as duas orações. Enfraquece os músculos, derruba seu nível de energia. Então a gente pode considerar aqui algo enfraquecer, vamos botar aqui algo negativo, derruba seu nível de energia, também algo negativo. Ah, uma ideia de contraste aqui? Não. Né? Embora esse E, ele, em alguns casos, ele pode aparecer como adversidade, não é o caso aqui, certo? Ainda mais porque a gente não notou a presença da vírgula aqui, né? Então, essa questão aqui, já, muito cuidado com isso. É um período composto por subordinação. Opa, subordinação aqui? Não. Período composto é por coordenação. Período composto por subordinação? Período composto por subordinação? Não. Sobra pra gente o quê? Letra A. É um período composto por coordenação em que as orações são coordenadas aditivas, né? Embora a gente não tenha ali a presença das conjunções, né? A gente tem uma ideia aqui de adição. A postura errada atrapalha a respiração, mais enfraquece os músculos, mais derruba seu nível de energia. Então vocês precisam analisar o sentido para identificar aí a coordenada assindética, né? É um período composto por coordenação em que as orações são coordenadas aditivas. Embora a gente não tenha síndito aqui, né? A postura errada atrapalha a respiração, enfraquece os músculos e derruba o nível de energia. Então, a gente também pode identificar ali entre a primeira e a segunda oração, mesmo sem a presença do síndito, uma ideia de adição. Recostamos no paddock perto de um cavalo castanho e eu me recordei da cena com o meu pai. Recostamos no paddock perto de um cavalo castanho e eu me recordei da cena com o meu pai. Observe que aqui a gente tem uma ideia de quê? De adição, uma coisa e outra. Então, oração coordenada assindética e oração coordenada assindética? Não. Porque aqui a gente tem presença de síndito. Esse assindética aqui é quando a gente não tem a presença de síndito. Oração coordenada assindética e oração coordenada sindética aditiva. Oração coordenada assindética e oração principal. Senhoras e senhores, oração principal está lá na oração subordinada e não coordenada. Beleza? Então, quando a gente tem oração coordenada, a gente não tem ali essa ideia de coordenada com principal. A gente vai ter essa relação de principal com a subordinada e a principal. Oração principal e oração subordinada adjetiva e explicativa. Oração subordinada adjetiva e explicativa. A gente vai ter oração subordinada adjetiva, notando ali a presença de quê?
pronome relativo, né? Ali é o que vai iniciar a oração subordinada adjetiva. Não é o que acontece aqui. Oração principal e oração subordinada adverbial consecutiva. Cadê nossa conjunção subordinativa adverbial consecutiva aí? A gente também não tem essa presença. Sobra pra gente o quê? A letra B. Oração coordenada assindética, que seria essa primeira aqui, né? Recostamos no paddock perto de um cavalo castanho. E eu me recordei da cena com o meu pai. Esse E aqui traz ideia de que demais a gente vai ter nossa oração coordenada assindética e oração coordenada sindética aditiva. No trecho destacado em alguém ali, né, justifica-se dizendo que a internet é incrível para a comunicação entre pessoas e grupos que tenham os mesmos interesses, mas está longe de ser uma ferramenta de comunicação de coesão entre pessoas e grupos diferentes. Senhoras e senhores, aqui está bem claro, né? Conjunção, essa conjunção coordenada, ela traz ideia de contraste, adversidade, oposição. Aí você tem ali coordenada assindética, não pode ser, né? Porque a gente sabe que a assindética é sem síndeto, sem conjunção. E aqui a gente tem a presença da nossa conjunção. Aditiva, não traz ideia de adição, né? Conclusiva, não. Explicativa também, não. Sobra ali o adversativo. A estudante refletiu sobre formas de ajudar a população local. No entanto, que conjunção é essa aqui, senhoras e senhores? Mas, entretanto, no entanto, contudo, todavia, não dispunha de muitos recursos financeiros. A respeito da correta classificação do período, assinale a alternativa correta. Então, viu aqui a sindética e viu lá a conjunção, já elimina. Não pode ser isso aqui. Sindética adversativa, será? Conclusiva? Cadê a conjunção indicando conclusão aí? Não tem. Alternativa? Ou, ora, quer, seja, não. Trata-se de uma oração subordinada substantiva subjetiva, fazendo papel de sujeito aqui, subordinada substantiva, também não. Você nota aqui claramente uma conjunção coordenada com ideia de adversidade, contrariedade, oposição, contraste, melhor dizendo, oposição. Você tem aqui uma oração coordenada sindética adversativa. 8. Na oração, Maria estuda e trabalha. As orações Maria e trabalha. Você tem aqui o que? Maria estuda e trabalha. Então ela faz uma coisa e outra. E outra. Isso aqui é a ideia de quê? Adição, né? Então, você coloca aqui a sindética. Se aqui você já tem aqui presença de síndeto. Então não pode ser, beleza? Sindética aditiva é o nosso gabarito. Adversativa, alternativa, conclusiva? Não. Só para a gente, letra B. Milena estava muito cansada e continuou trabalhando. Opa. As orações Milena estava muito cansada e a outra oração continuou trabalhando. A gente tem aqui dois verbos, duas orações. Estava muito cansada, continuou trabalhando. São classificadas como ô, mentor, essa conjunção E é conjunção aditiva, né? Será? Vamos ver. Milena estava muito cansada, né? Você tem aqui uma ideia. Você tem aqui uma ideia que vai demonstrar, vamos interpretar como algo negativo aqui, o fato de estar cansado. Milena estava muito cansada. Continuou trabalhando. Opa! A lógica de estar cansada era o quê? Parar de trabalhar, não é isso? Você estaria ali muito cansado e pararia de trabalhar. Só que, embora você tenha aqui Milena cansada, ela vem e continua trabalhando. Então a lógica aqui é de oposição.
Milena estava muito cansado, mas continuou trabalhando. Então você tem aqui ideias opostas, beleza? Você tem aqui menos, mais, e você tem esse E. E para completar, a gente ainda tem a presença aqui, a nossa vírgula, né? Que marca ali a separação de oração coordenada adversativa. Não é aditiva, mas sim adversativa. Então, cuidado com pegadinhas. Notem o sentido da primeira em relação à segunda. Vejam se vocês conseguem identificar uma ideia de oposição, de contraste. Tudo bem? E é o que acontece aqui. E a décima, a gente tem no termo em destaque. No termo em destaque em estudei muito, quero, pois, a minha aprovação. Foi essa questão que eu comentei que eu tinha separado. Porque esse, pois, o aluno que decora e não aplica, né? Não é só decorar, viu, senhoras e senhores? Quando eu falo decorem as conjunções coordenadas, né? Vocês têm que decorar, sim, mas vocês precisam identificar essas nuances, né? Por exemplo, o E. Você não vai decorar que o E é só adição, né? Em alguns casos, a gente vai ter adversidade, né? Contraste. Esse pois, na maioria dos casos, a gente tem como explicação, né? O pois, o porquê junto, porquanto. Só que em alguns casos, né, quando ele vem pós-posto ao verbo, depois do verbo, ele vai marcar uma ideia de quê? De quê? Vamos procurar aqui? Conclusão, beleza? Conclusão. Quando ele vem antes, é diferente. Quando ele vem depois, você tem essa mudança. Exemplo: estudei muito, vírgula, pois preciso passar no concurso. Perceba que nesse caso, se eu tenho aqui, ó, estudei muito, estudei muito, muito, pois antes do verbo, olha só, preciso ser aprovado. Vamos botar aqui, preciso ser aprovado. Pois preciso ser aprovado. Conjunção, pois, anteposta ao verbo. Nesse caso aqui é uma locução. Explicação. O pois, que vem depois do verbo, olha só, o verbo aqui, quero. O pois ele está agora depois do verbo. Destacado por vírgulas, é a nossa conclusão, beleza? Estudei muito, quero, pois, a minha aprovação. Eu tenho ali um termo conclusivo. Então, muito cuidado para não cair em pegadinhas, beleza? Questão 10, letra E. É de quê? Helicóptero. Tudo bem, senhoras e senhores? A gente finaliza aqui mais uma aula curta, né? O assunto ele é curto. Resolvam aí uma boa quantidade de questões e vocês vão conseguir um bom aproveitamento nesse assunto. Aguardo vocês na próxima aula. Um abraço a todos e até lá.